Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa aula de Química, nós vamos estudar dois módulos de Química 1, porque o módulo de Química 2 do volume 3 a gente já terminou, tá? E também não fazia sentido desses dois módulos separados, porque um é complemento do outro. Então, nessa disciplina, nós vamos começar com o volume 3, módulo 13, tabela periódica, propriedades periódicas 1. Então, nas aulas passadas, a gente estudou um pouquinho sobre a tabela periódica, como é sua divisão, como são suas classificações. Agora, a gente vai ver um pouquinho das propriedades. Então, a gente vai ver raio atômico, densidade e volume. Então, o que são as propriedades periódicas? Elas nada mais são do que aquelas que vão aumentar ou diminuir à medida que se aumenta o número atômico do elemento. Então, à medida que a gente tem um aumento no número atômico do elemento, que é o número de prótons dele, algumas propriedades vão sofrendo variações. Então, as propriedades periódicas seriam, na verdade, esse estudo desse aumento ou da diminuição de acordo com que se aumenta ou diminui o número de prótons que cada átomo tem. O primeiro deles, então, seriam os tipos de raio. Então, primeiro a gente vai estudar um pouquinho do raio atômico. O que seria esse raio atômico? Nada mais é do que a medida do centro do núcleo daquele átomo até o elétron mais afastado dele. Com isso, a gente consegue medir o raio daquele átomo, tá? De modo geral, a gente não precisa saber exatamente o valor do raio atômico de cada elemento da tabela, tá? Pra gente prever se um raio vai ser maior que o outro. Então, a gente tem alguns parâmetros para nos indicar isso. A gente não precisa ficar decorando nenhum número, não precisa ter esses números na tabela. Só de analisar a tabela, a gente já consegue entender qual átomo vai ter um raio maior que o outro. Quando o elemento está no mesmo grupo ou na mesma família, que seria na coluna, é o período que ele está que vai indicar qual vai ter o maior raio. Por quê? Vamos supor, se o raio é a medida do centro do núcleo até o elétron mais afastado, quanto mais níveis de energia ele tiver, quanto mais camadas ele tiver, maior vai ser o raio. Então, é só a gente olhar, por exemplo, a distribuição eletrônica daquele átomo. O que terminar com a maior distribuição eletrônica na família é porque tem o maior raio. Já quando nós temos elementos do mesmo período, como que a gente faz essa análise, tá? Então, quando ele está no mesmo período, significa que ele está no mesmo nível eletrônico, tem a mesma quantidade de camadas. Então, o que a gente vai olhar é a quantidade de prótons que aquele átomo vai ter, ou a quantidade de número atômico, que é a mesma coisa. Se vocês puderem observar, os elementos eles ficam em ordem de número atômico. Então, se a gente escolhe um período e a gente olha aquele período, que seria aquela linha que está na horizontal, nós vamos reparar que ele sempre vai aumentar, tudo bem? Justamente por estar na ordem de número atômico. Então, se você olhar da esquerda para a direita, o número atômico daqueles átomos, ele vai aumentando. Então, como é que vai funcionar o raio? Quanto maior for o número atômico, consequentemente, maior vai ser a atração daqueles prótons que estão ali no núcleo com os elétrons. Então, consequentemente, o raio vai diminuir, porque esses prótons vão estar exercendo uma força sobre os elétrons e atraindo os elétrons para mais perto deles. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma diminuição no raio atômico, tá? Então, se a gente for analisar o período, quanto maior for o número atômico daquele átomo, menor vai ser o raio, porque maior vai ser a atração nuclear que tem ali. Então, se a gente for observar a tabela periódica, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai chegando mais para baixo da tabela, maior vai ser o número de níveis eletrônicos, ou maior vai ser o número de camadas. Ou maior vai ser a distribuição eletrônica, assim por dizer, tudo bem? Mais distante vai estar aquele número, como exemplo, a camada de valência. Então, maior vai ser o número da camada de valência, tá? Agora, se a gente for reparar na ordem dos períodos,
o raio atômico ele vai aumentar, na verdade, da direita para a esquerda. Por quê? Quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio, porque menor vai ser a atração nuclear que tem ali. Raio iônico. O raio iônico nada mais é do que a distância entre o núcleo de um cátion e um núcleo de um ânion vizinho em um cristal iônico. Então, vamos supor que a gente tem um ânion. Ânion é aquele átomo que recebeu elétrons, tá? Ele ganhou elétron. Então, a gente pode ocorrer duas situações. Uma, o elétron que ele recebe ocupa uma nova camada. Consequentemente, o raio vai ter um aumento porque ele tem um nível a mais. Então, quanto maior for o nível, maior a camada, maior é o raio. E outra situação é quando entra na mesma camada que tem. Quando entra numa camada que já existe, um elétron a mais, ou mais elétrons, a gente acaba diminuindo a atração exercida pelo núcleo, porque a gente está com mais menos do que mais. Consequentemente, a gente também vai ter um aumento no raio. Então, dessa forma, o raio de um ânion vai ser sempre maior que o raio de um átomo neutro. Agora com cátions. Cátion é aquele átomo que tem perda de elétrons. Então, a gente também tem duas situações. Uma é quando ele perde aquela camada. Por exemplo, o sódio. A gente tem a distribuição que termina em 3s1. Se ele perde aquele 1 elétron, consequentemente, aquela camada 3 vai embora, porque ele perdeu aquele único elétron que ele tinha ali. Então, o raio vai ter uma diminuição. Outra coisa é quando sai da mesma camada. Uma camada que já tem mais elétrons. O que acontece? Consequentemente, tirando elétrons dali, a gente aumenta a atração nuclear. Se a gente aumenta essa atração, o raio também diminui, tudo bem? Porque os prótons lá no núcleo vão estar atraindo os elétrons para mais próximos dele. Então, dessa forma, o raio de um cátion vai ser menor do que o raio de um átomo neutro. Densidade absoluta. A densidade absoluta, ou como a gente chama também de massa específica, de um elemento, vai ser definida como o quociente entre a massa e o volume daquela amostra. Então, densidade vai ser igual a massa dividido por volume. A variação de densidade absoluta de um elemento no estado sólido também vai ser considerada uma propriedade periódica. Então, como é que funciona? A gente tem um aumento à medida que a gente chega mais próximo possível do meio da tabela periódica. Então, quanto mais próximo ao meio da tabela periódica, maior vai ser a densidade absoluta. Volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomo de um determinado elemento químico. Então, a gente pode expressar assim: a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos do elemento, dividido pela densidade daquele elemento no estado sólido. Então, a variação na tabela periódica vai ser um pouco contrário da densidade absoluta. Ela vai aumentar à medida que a gente se afasta do centro daquela tabela. Agora vamos dar continuidade nessa aula, vendo agora o volume 3, módulo 14, tabela periódica, propriedades periódicas 2. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade e eletropositividade. Energia de ionização. Então, a energia de ionização é aquela energia necessária para a gente tirar um elétron da camada de valência daquele átomo no estado gasoso, tá? Então, para um átomo ele perder elétrons, é necessário que a gente forneça uma energia para isso acontecer. E essa energia a gente chama de energia de ionização. Então, a primeira energia de ionização o último elétron do átomo será retirado e formará um cátion monovalente. Tá? Então, vamos supor que a gente vai tirar um elétron dali. Então, a gente tirou um elétron, ele vira um cátion, porque ele perdeu um elétron, mono, porque ele perdeu um só, tudo bem? Já no caso da segunda energia de ionização, o elétron mais afastado daquele cátion que a gente formou vai ser retirado e vai formar um cátion bivalente, e assim por diante, porque agora a gente retirou mais um elétron. Então, agora no caso são 2 elétrons, tudo bem? Então, a primeira energia de ionização que a gente utiliza é sempre menor que a segunda. Então, é mais fácil a gente sempre tirar o primeiro elétron. Então, quando a gente vai tirar o segundo elétron, a gente gasta uma energia de ionização um pouco maior para fazer aquilo ali acontecer.
Quanto menor for o raio, maior vai ser a atração que aqueles elétrons sofrem com o núcleo. Então, consequentemente, mais difícil vai ser tirar aquele elétron dali. Logo, a energia de ionização que eu vou precisar vai ser muito maior, porque eu vou precisar de uma força maior para tirar aquele elétron. É como se a gente estivesse brincando de um cabo de guerra, onde um lado a gente tem mais pessoas que o outro. Então, a força que o lado que tem menos pessoas vai ter que fazer é muito maior, tudo bem? Porque no outro tem mais gente. Então, aqui é a mesma coisa. Então, se a atração for muito grande entre os elétrons e o núcleo, a energia de ionização para tirar, a energia que a gente vai precisar para tirar aquele elétron daquele átomo, vai ser muito grande. Então, a gente pode reparar aqui também em relação aos orbitais, tá? Então, quando a gente tem orbitais ou subníveis completamente preenchidos ou semi-preenchidos, aquilo ali representa uma máxima estabilidade para aquele átomo. Então, se ele tem uma maior estabilidade, mais difícil vai ser tirar o elétron dele, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o berílio e o boro. Se vocês forem reparar, o último elétron está no subnível S, na camada 2 do berílio. E do boro está no subnível P, na camada 2. Então, ali no boro a gente tem um elétron sozinho e no berílio a gente tem 2. Então, é mais difícil ionizar um átomo do berílio do que o do boro, porque o do berílio já está estável. Então, vai ser muito difícil tirar um elétron dali. E o do boro não, como ele está sozinho, é muito fácil de eu conseguir tirar aquele elétron dali. Não tem ninguém para defender, vamos supor que não tem ninguém para defender ele, seria isso. Tá? Então, vai ser muito mais difícil, porque ele está menos estabilizado, porque ele está semi-preenchido. Ele não está totalmente preenchido como o berílio. Então, a energia de ionização para tirar um elétron do berílio seria maior do que para tirar o elétron do boro. Agora, reparem na outra figura. A gente tem o nitrogênio e o oxigênio, onde o nitrogênio a gente tem os últimos elétrons no subnível P na camada 2 e todos eles estão desemparelhados. Já no oxigênio, a gente também tem os elétrons no subnível P na camada 2, só que a gente tem um elétron ali que tá acompanhado. Tudo bem? A primeira caixinha ali do orbital tem 2 elétrons. Então, o que acontece? É mais difícil ionizar um átomo de nitrogênio do que um átomo de oxigênio. Por quê? Porque o nitrogênio está com todos os elétrons desemparelhados, logo isso dá uma maior estabilidade para ele. Já o oxigênio não. Como ele tem 2 elétrons numa mesma caixinha, isso causa uma repulsão entre esses elétrons. Então, se um já não gosta do outro, vamos dizer assim, é muito mais fácil de a gente tirar ele dali. Tudo bem? Então, vai ser mais fácil de a gente tirar. Logo, a energia de ionização vai ser menor. Então, a energia de ionização maior para tirar um elétron seria nesse caso do nitrogênio, por ele estar com mais estabilidade do que o oxigênio. Desse modo, a gente pode observar que a energia de ionização ao longo da tabela periódica é o seguinte, ela é o contrário do raio atômico, se vocês forem reparar. Se vocês forem reparar, o raio ele aumentava de cima para baixo, da direita para a esquerda. Já a energia de ionização, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quanto mais para cima tiver da tabela e mais para a direita, maior vai ser a energia de ionização. O que significa isso? Maior vai ser a energia para retirar um elétron daquele átomo. A gente pode pensar pelo seguinte motivo. Aonde ficam os metais na tabela periódica? Eles não ficam mais para o lado da esquerda? Então, os metais eles têm justamente essa tendência de doar elétron. Se eles já têm tendência de doar elétron, é muito mais fácil de a gente tirar elétron. Então, a gente vai precisar de uma energia menor. Então, se vocês forem reparar, a energia ela aumenta justamente do lado dos ametais, que são aqueles que têm a tendência de ganhar elétrons. Então, para tirar um elétron daquele cara que tem uma tendência de ganhar, você precisa de uma energia maior. Tudo bem? Eletroafinidade. O que vai ser a eletroafinidade? Nada mais é do que a energia liberada no momento em que um átomo recebe elétrons, tudo bem?
Então, a partir do momento que o átomo vai receber um elétron, ele acaba liberando energia. Essa energia a gente chama de eletroafinidade. Então, a primeira eletroafinidade vai estar associada ao ganho de um elétron por um átomo neutro. Então, quando um átomo neutro se torna um ânion, ele ganha um elétron, tá? A segunda vai estar associada quando aquele ânion ganhar mais algum elétron, e assim sucessivamente. Então, a variação da eletroafinidade na tabela está representada nessa figura aqui abaixo. Por exemplo, quanto maior o raio atômico, menor vai ser a tendência de ganhar elétrons. Então, menor vai ser a eletroafinidade. Então, essa eletroafinidade, a energia que é liberada quando você se ganha um elétron, ela vai aumentar à medida que a gente chega nos ânions. Então, se os cátions têm a tendência de doar, a eletroafinidade deles vai ser menor, porque eles têm mais a tendência de doar do que de ganhar elétrons. Então, a maior eletroafinidade vai justamente estar do lado onde estão os ânions. Por quê? Porque eles têm a tendência de ganhar elétrons. Consequentemente, eles têm a tendência de liberar essa energia que seria a eletroafinidade. Então, a eletroafinidade aumenta de baixo para cima na tabela periódica, da esquerda para a direita. Então, quanto maior for o raio, menor vai ser a eletroafinidade. Eletronegatividade. O que seria isso? Nada mais é do que a tendência de um núcleo de atrair os elétrons em uma ligação química, tá? Então, vai ser aquela força que aquele átomo vai ser para atrair aqueles elétrons para ele em uma ligação. Então, se vocês forem reparar, a gente nem considera os gases nobres nisso, porque os gases nobres geralmente não realizam ligações químicas. Então, se vocês forem reparar na figura, por exemplo, aí na variação da tabela, a gente está com os gases nobres pintados em azul. É porque eles não estão participando. A eletroafinidade também estava em azul, porque os gases nobres também não participam. Então, vamos lá. Então, quanto maior for o raio atômico, menor vai ser a tendência daquele átomo de atrair elétrons, porque menor vai ser aquela força que aquele núcleo tem sobre aquele último elétron, tudo bem? Quanto mais distante aquele elétron está do núcleo, menor vai ser a força. Logo, menor vai ser a eletronegatividade daquele elemento. Se a gente quiser pensar, a gente também pode pensar pelo seguinte ponto. A eletronegatividade não é a tendência daquele átomo, daquele núcleo em atrair um elétron para ele, dele acabar se transformando num ânion? Então, onde é que ficam os ânions? Quem tem a capacidade de formar ânions não são os ametais? Então, a tendência é que quem seja mais eletronegativo são os ametais, tudo bem? Então, a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Então, quanto maior for o raio, menor vai ser a tendência daquele núcleo em atrair elétrons, porque menor vai ser a força dele por causa da distância. Consequentemente, menor vai ser a eletronegatividade. Eletropositividade. A eletropositividade é a tendência de um núcleo de perder elétrons em uma ligação química. Isso seria o quê? Formar cátions, tá? Então, como é que funciona a eletropositividade? Quanto maior for o raio, maior vai ser essa eletropositividade. Por quê? Mais distante aquele elétron vai já estar do núcleo. Se ele está mais distante do núcleo, é muito mais fácil tirar ele dali. Tudo bem? Quanto mais próximo do núcleo, maior a atração. Então, mais difícil vai ser retirar aquele elétron. Então, quanto mais distante tiver, mais fácil vai ser tirar aquele elétron daquele núcleo. Logo, mais fácil vai ser de formar aquele cátion. Então, a eletropositividade, ela aumenta de cima para baixo na tabela periódica e da direita para a esquerda. Então, quanto mais para a esquerda a gente tiver e quanto mais para baixo, maior vai ser a eletropositividade. Então, maior vai ser a tendência daquele átomo de formar cátions. E onde estão ali? Justamente no lado dos metais, onde tem os metais, tudo bem? Então, como os metais têm tendência de formar cátion, consequentemente, eles são mais eletropositivos. Agora vamos olhar um exemplo aqui para ver se a gente entendeu. Dentre os seguintes elementos, indique aquele que apresenta o menor raio atômico. Então, ele deu 5 elementos químicos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, distribuição eletrônica. Para quê? Por quê? Raio atômico, ele tinha duas variações. A primeira, quanto maior fosse o nível de energia, quanto maior fosse a camada, maior seria o raio. Tudo bem? Então, quanto mais camadas tem o átomo, maior é o raio.
Isso quando ele se encontra no mesmo grupo. Já no mesmo período, a gente olha o número atômico. Então, quanto maior fosse o número atômico, maior vai ser a atração nuclear. Consequentemente, diminui o raio atômico, tudo bem? Então, vamos lá. Quanto maior for o nível de energia ou a camada, maior é o raio. Quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio também. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica aqui. Se vocês forem observar, os 4 primeiros terminam no nível 3. Então, a gente vai ter que analisar de outra forma. Já o último termina no nível 5. Consequentemente, ele tem o maior raio de todos ali, porque ele termina no maior nível. Agora, dentre os que terminaram no nível 3, como é que a gente vai fazer? Então, o elemento que apresenta mais prótons vai ter mais força de atração com os elétrons. Consequentemente, se tem mais força de atração com os elétrons, tem o menor raio. Então, vocês vão ver ali qual que tem o maior número atômico. Então, o que tiver o maior número atômico é o que tem o menor raio. Nesse caso, seria o argônio. Então, dentre todos, o argônio seria o elemento que apresenta o menor raio, porque ele tem o maior número atômico. Consequentemente, uma maior atração entre os elétrons e os prótons, que faz com que o raio diminua. Dados os elementos em destaque, indique o elemento mais eletronegativo, o elemento mais eletropositivo, o que apresenta maior energia de ionização. Então, você vai olhar todos esses elementos na tabela periódica. Aí, você pode olhar de acordo com aquela variação que eu fui dando de cada tabela. Tudo bem? Então, a primeira coisa, eletronegatividade é a tendência que aquele elétron tem de puxar, que aquele átomo vai ter, de formar um ânion, que seria de atrair um elétron de uma ligação química para ele. Então, dentre todos que tem aí, a gente tem um gás nobre e 2 ametais. Logo, os 2 ametais, um dos dois são mais eletronegativos. Se vocês forem reparar, o oxigênio, ele tá mais para a direita do que o silício. Logo, o oxigênio é o que apresenta maior eletronegatividade, tudo bem? Ou, se vocês forem reparar, o oxigênio ele tem um raio menor que o silício. Logo, ele tem mais eletronegatividade, que a atração que o núcleo vai exercer sobre um elétron vai ser muito maior. AB, elemento mais eletropositivo. Então, a eletropositividade vai ser a tendência que aquele átomo vai ter em formar cátions. Então, provavelmente vai ser algum metal que tem ali. Tudo bem? Então, o mais eletropositivo que a gente viu vai ser o que tem o maior raio. Quanto maior for o raio, mais fácil tirar o elétron que tem na última camada dele. Consequentemente, mais fácil vai ser formar um cátion. Então, é só a gente olhar o que tiver o maior raio. É só olhar pela distribuição eletrônica ou fazer a distribuição eletrônica. O que tiver o maior raio vai ser o mais eletropositivo. Nesse caso, seria o rubídio, que ele apresenta o maior raio. Tudo bem? 3. O que apresenta a maior energia de ionização. Então, a energia de ionização é aquela energia necessária para a gente retirar um elétron na camada mais externa. Tudo bem? Então, quanto menor for o raio, mais atraídos os elétrons estão do núcleo. Consequentemente, maior vai ser a energia necessária para tirar aquele elétron dali. Então, nesse caso, a gente tem que olhar o elemento que tiver o menor raio. Se a gente for olhar, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o elemento que está mais distante disso, que seria o que tem o menor raio, nesse caso seria o xenônio. Então, consequentemente, vai ser muito mais difícil, a gente vai precisar de muito mais energia para tirar um elétron dele. Então, a energia de ionização vai ser maior. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!